Bom dia, pessoal. Meu nome é Letícia, eu sou estudante de Geografia e hoje nós vamos ver a semana 2 do PET, Europa Economia. As páginas são 78 a 81 e a habilidade, o objetivo é reconhecer a grande diversidade sociocultural da população europeia e as atividades econômicas. Então vamos lá. Antes de tudo, eu coloquei esse mapa da Europa para a gente dar uma olhada em todos os países que fazem parte do continente europeu. Agora nós vamos contextualizar dados gerais para a gente se situar antes da gente entrar na parte da economia em si. O gentílico é europeu, a extensão territorial é aproximadamente 10.180 km², a localização a oeste da Ásia, ao norte da África, a leste do Oceano Atlântico e ao sul do Oceano Glacial Ártico. Clima, temperado mediterrâneo e polar. Os idiomas são russo, alemão, francês, inglês, turco, italiano, espanhol e português. As religiões são cristianismo, islamismo e judaísmo, que são as mais praticadas pelos europeus. A população é de aproximadamente 750 milhões de habitantes. Densidade demográfica, 72,9 habitantes por quilômetro quadrado. Então, em cada quilômetro quadrado, tem 73 habitantes naquele quilômetro. O índice de desenvolvimento humano varia de 0,954, Noruega, e 0,750, Moldávia. E são índices de desenvolvimento humano muito bons. A moeda são o euro e a libra esterlina. O euro é praticamente todos os países e a libra é no Reino Unido. O produto interno bruto, conhecido como PIB, é de aproximadamente 19 trilhões de dólares por ano. E o PIB per capita varia entre 11.062 dólares em Luxemburgo e na Ucrânia 303.225 dólares. O Gini, o que é o Gini? O Gini é o índice de Gini, criado pelo matemático italiano Conrado Gini. É um instrumento para medir grau de concentração de renda em determinado grupo. Então, num determinado grupo, a gente faz a concentração de renda. E na Europa é 35,7. Agora a gente vai entrar na economia europeia. Território europeu é um dos mais produtivos. Tem agricultura diversificada, intensa atividade pesqueira, indústria de alta tecnologia que movem a economia. Das capitais da Europa Ocidental, são os mais ricos. Então, na parte ocidental, que é do lado esquerdo, se a gente for dividir, é do lado esquerdo, ocidental, é onde são os países mais ricos, são as capitais mais ricas. O turismo é uma das atividades de grande relevância para a economia e podendo ser nas áreas urbanas, rurais e de preservação ambiental. Então, o turismo pode ser nessas três partes. Aqui eu coloquei uma imagem de todas essas partes que eu falei. Então, agricultura, a pescaria, as indústrias de alto poder, e aqui tem o turismo, que a gente vê todas as capitais aqui, não todas, né, mas a maioria. Agora a gente vai ver o espaço agrário europeu. Tem pequenas e médias propriedades, muitas das quais são utilizadas máquinas como tratores, semeadeiras, colheitadeiras, entre outras. A elevada mecanização e o uso da alta tecnologia no campo significaram aumento de produtividade e redução do número de trabalhadores.
Na Europa Oriental, que agora se a gente for dividir de novo, para o lado direito. A agropecuária ainda emprega muita mão de obra e tem importante participação na composição do PIB. Então, é o contrário da Europa Ocidental. Porque na Europa Ocidental é usado mais máquinas, tratores, enquanto na Europa Oriental a gente tem mais mão de obra mesmo e participa do PIB. Por conta de invernos rigorosos na maior parte do continente europeu, é um dos fatores que dificultam a formação de pastagens. Por isso, a criação de gados ocorre geralmente em currais. Então, os gados são criados de forma, entre aspas, vamos pôr, presas. Eu coloquei aqui imagens mostrando. Aqui a gente tem uma agricultura mecanizada. E aqui tem o curral. Então, a gente vê que aqui, ó, eles estão presos, mas eles são bem tratados. Agora, a gente vai ver, voltar para a economia. A Europa, berço da Revolução Industrial. O processo foi iniciado no Reino Unido e na França, no ano de 1760. A atividade industrial corresponde a 30% do PIB europeu. Isso a gente fala nos dias atuais, esse 30%. Em relação ao comércio mundial dos produtos industrializados, a participação europeia é a maior entre os continentes, representando cerca de 45% das exportações mundiais. São divididas em 3: indústria de base, indústrias de bens de consumo e indústrias de altas tecnologias. Então, vamos lá. Indústrias de base são as siderúrgicas, petroquímicas, metalúrgicas, que elas são a base para poder se ter criar um lugar, entendeu? Siderúrgica, petroquímica e metalúrgica. Agora, indústrias de bens de consumo são automobilísticas, farmacêuticas, têxteis, alimentícias, que são o que a gente precisa nos dia a dia. Um carro, remédio, roupa, alimento. Agora, indústrias de altas tecnologias são informática, biotecnologia, eletrônica, robótica, telecomunicação e química, que é o que que eles vão usar para exportar, que é alta tecnologia. Agora vamos para as legislações ambientais. A União Europeia e o Bloco Econômico da Europa defende a modernização da indústria. Deve ser acompanhada pelo controle de emissões de poluentes e pela introdução de tecnologias para uma produção mais limpa, que cause menos impactos ambientais. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eles pregam uma modernização na indústria para que ela prejudique menos o meio ambiente, o que é uma coisa muito boa. Só que como eles fazem, não é tão legal, entendeu? Tipo assim, lá na Europa em si é muito bom. Por quê? Eles vão estar lá cuidando do ambiente deles. Só que o que eles fazem? Aqui, ó, permanecem nos países europeus apenas as indústrias que causam menos impactos ambientais, como as de informática, eletrônica, robótica e telecomunicação. Mas, o que eles fazem? As que causam mais poluição, eles mandam para países menos industrializados e que as fiscalizações são menos rígidas. O que isso quer dizer? Que, assim, eles estão protegendo deles, mas poluindo dos outros, o que, na minha opinião, é errado. Agora, aqui, como vocês estão no nono ano, eu pensei em fazer uma coisa diferente. Eu tô colocando aqui eu vou colocar sempre que der, com o tema, uma reportagem, e aí a gente vai entender juntos sobre elas. Eu peguei sobre economia por conta da semana ser Europa Econômica. Então, vamos lá. Vamos ler aqui, ó. O Banco Central Europeu pondera criar uma criptoeuros. O Banco Central Europeu, BCE, está a estudar criação de concorrência para as tradicionais notas de papel timbrado e moedas de euro.
o primeiro euro digital ou criptoeuros, como poderá ficar conhecido essa fase do estudo. Então, primeiro, o que é criptoeuro? É o dinheiro digital, porque é o dinheiro que a gente não consegue pegar na mão, mas a gente tem. Então tá. Essa semana o BCE lançou o projeto piloto para lançar a primeira criptomoeda como chancela da União Europeia. O projeto tem a duração estimada de 5 anos até a eventual emissão do primeiro euro digital e entra em outubro, na fase de investigação. Essa reportagem é de julho, ela não é tão atual, né, do meio de julho, mas é um assunto muito atual. Só após esta primeira fase, que deverá durar 2 anos, é esperada uma decisão definitiva sobre a criação do euro digital. Então, depois de 2 anos que eles vão ter a decisão final se vai ter a criação do euro digital ou não. Analisaremos como um euro digital poderia ser concebido e distribuído a comerciantes e cidadãos, bem como o impacto que teria no mercado e as alterações a efetuar as legislações europeias. Se há alguma, explica o BCE, o Banco Central Europeu. Após a investigação, o regulador financeiro europeu prevê passar o desenvolvimento e teste de possíveis soluções, em colaboração com instituições de crédito e empresas que poderiam disponibilizar a tecnologia e os serviços de pagamento. Então aqui está o link, se vocês quiserem entrar e ver mais notícias sobre o mundo, é nesse Euronews. E o site é em português, então a gente não precisa nem se preocupar, mesmo sendo um site estrangeiro, ele é em português, o que eu acho muito legal, porque ele dá uma disponibilidade para todo mundo conseguir ficar por dentro das notícias do mundo. Gente, eu vou parar por aqui e vou fazer um outro vídeo explicando as atividades do PET dessa semana, tá bom? Obrigada pela atenção.